Muita gente ia para as janelas, né? Iam para a rua para ver as demonstrações de habilidade dos capoeiristas. Era um dando no outro. Cabeçada, pontapé, não tinha, não era com beleza. Eles demonstravam a valentia deles, entendeu? Então, isso para alguns encantavam e para o pessoal da época, que a família real já estava aqui, isso não era uma coisa boa. É um bando de desordem. Tanto que teve leis para reduzir. Foi muito jogado pesado as leis no Rio de Janeiro. Por isso que ela chegou quase à extinção. Nos anos 50, em 1950, 50 e pouco, você praticamente estava quase extinta a capoeira carioca. A verdadeira capoeira carioca. A primitiva, entendeu? Porque foi tanta lei e pesada que muitos saíram, foram para outras artes, foram minando, que é o pessoal do Senhorzinho. Tinha a academia do Senhorzinho, o clube do Senhorzinho, que ele preparou muitos capoeiristas. Ele não ensinava só capoeira, ele era um profissional. Eu cheguei a conhecer o pessoal do Senhorzinho, a homenagear, a conviver, tenho muita amizade com o doutor André Lacer, conheci o Rodolfo Hermani, Paulo Amaral e outros mais. Mas voltando lá atrás, para o pessoal entender que a capoeira não é o que é hoje. Com graduação, com essa cantoria, né, cheia de lamento. Não era assim. Tinha os gritos de guerra. Até as cantorias da época era pau rolou, caiu, e lá na mata ninguém viu. Não, era uma coisa violenta. E querendo esculachar a outra malta. Né? O facão bateu embaixo. Quando começou a ter código de postura na municipal, os guardas civis não queriam mais as roupas penduradas, que era uma coisa feia, a cidade tinha que entrar o glamour parisiense de Paris, entendeu? Então começaram a proibir os cortiços e tal, aí fizeram essa música, né? O guarda civil não quer a roupa no corador. Então tem umas músicas antigas da pernada carioca, que é Chuva Grossa Não Me Molhe, o Sereno Vai Me Olhar, quero ver você entrar na roda e me derrubar. Quer dizer, são afrontas. Desafio, né? Desafios. Essa questão linda que a gente canta, falando, né, da mãe África, falando do preto, do escravo, não tinha essa cantoria lá atrás. Ela foi tomando essa roupa, nos processos aí dos anos 40, 30, que foi tomando essa vestimenta na Bahia, entendeu? Mas no Rio, a documentação dela é violenta. Sempre teve os praticantes da elite, alguns defendiam que vamos pegar ela, vamos colocar no colégio. Vamos colocar para que o exército, a armada, a marinha de guerra pratique, nossos marinheiros pratiquem. Sempre teve gente pensando assim, tá? Que tinha esse viés para... Mas tinha outros grupos, tipo senadores, deputados, que falavam, não, você vai dar armas para marginais, entendeu? Por isso que ela foi muito perseguida, porque de fato, Bunga, você vai ver os documentos, o capoeirista era muito usado para delitos, para assassinatos, para segurança, caixa eleitoral, isso era o trabalho dele. Tudo bem, compreendo que ele tinha que se defender, né? De uma forma dele ganhar um dinheiro, dele se manter livre, já que quem mais foi perseguido na escravidão, sim, foi o africano. Foi mais perseguido. Mas a gente vê relatos na capoeira, em documentos, aqui no Rio de Janeiro, que tinha italiano que fazia capoeira, tinha alemães, tinha irlandeses, tinha estrangeiros, portugueses, entendeu? Que praticavam, índios, praticavam capoeira. Porque quando você pega um documento, está escrito assim, ó, o negro Francisco tem que tomar cuidado. Porque o índio também era chamado de negro. Negro não quer dizer que você é um africano, entendeu? Você é de uma etnia que tu não é. Isso não quer dizer que você é da África. A palavra negro, tá? Então, quando você pega assim, ó, cuidado com esse negro aí, pode ser um índio. Aí, às vezes, relatavam o índio da terra. Entendeu? O índio da terra, o negro da terra é o índio. Você vê que eles classificam também, né? E a gente tem que tomar muito cuidado.
eu sempre tive muito um olhar assim para documentos, né? Analisar o documento aqui, lá, tal. Por quê? Porque a Marinha, todo capoeirista, num certo período, ele era preso, dependendo, era açoitado, era entregue para o seu dono para ser açoitado. Tá? Então a gente tem uma lei que é muito curiosa, que fica determinado a prática de capoeira aos negros, escravos, entendeu? E pretos. Então, o negro ali, quem é? A gente começa a ver que o negro está sendo visto assim, essa gentinha, essa escória, o mestiço, o índio, o mulato, entendeu? Entendi. Não quer dizer que negro é preto, é o africano. Entendi. É isso que a gente tem que tomar cuidado. E até tá tendo esse bate-papo direto, a capoeira é de preto, né? E é que a gente fala, ela nasceu no Brasil. Nasceu. E ela nasceu na mistura. A gente tem que tomar muito cuidado com isso, no critério do seguinte, a gente tem teorias, mais uma vez eu falo, são várias teorias, tá? Teoria não é a verdade absoluta. Tanto que a gente vai ver centenas de teorias no Rio de Janeiro, que você vê que alguns defendem, ela é mestiça. Ela é do mulato. Entendeu? Ela nasceu aqui no Brasil, ela nasceu no Rio. A maioria das teorias está no Rio de Janeiro. A maioria. Eu acredito que quase todas. Quase todas elas de teorias estão na cidade do Rio de Janeiro. Então, a capoeira é preta ou não é? Não. Ela é mestiça. Não. Aonde vai ficar lá atrás os outros capoeiristas? O Gunga, é chato falar isso, mas são documentos. Você vai pegar documentos lá atrás em que você vai ver a grande maioria era de pretos. A grande maioria, lógico. O Rio de Janeiro foi a maior escravidão do mundo, gente. Foi no Rio de Janeiro, pô. Desembarcou o maior número de escravos do mundo. Tinha um período que o Rio de Janeiro, quem chegasse no Rio, falava, não, estamos na África, no século XVIII, XIX, o pessoal olhava assim, poxa, a gente está na África, estava no Rio de Janeiro, porque era a rua repleta. Eram os senhores com vários escravos. Os que praticaram, quem praticou a capoeira, né, com maestria e que teve essa possibilidade foi o escravo de ganho. O escravo de ganho, ele era uma propriedade de algum comerciante, de algum, né, senhor daquela época, em que ele tinha esse escravo e ele, muitas das vezes, colocava até em jornal. Eu alugo, entendeu? Meu escravo, portanto, trabalha bem, entendeu? Era uma forma de... Então, o escravo de ganho, esse andou na rua. Esse com o tempo, conheceu o Rio de Janeiro. Mas, conforme você é chegando, você tem que ver o seguinte, você está chegando da África, está ali, vindo do navio, tá? E ali sendo vendido, você está vindo com a sua fala, sua cultura, seu idioma, sua alimentação, a terra que você foi arrancado, foi tudo arrancado de você. Você está chegando num local em que os portugueses já estão muito bem administrando, eles não davam bobeira, os portugueses não permitiam que entrasse muito estrangeiro, até para não ter uma revolta. Entendeu? Não deixava entrar muito, tipo assim... Controle mesmo. Controle. Eles foram muito cautelosos com isso. Então, eles não davam mole. Para quem chegasse de escravo, eles tinham tudo isso catalogado. Para quem vai, qual a etnia, para que local vai. Né? Então, a gente tinha um grupo muito grande, mas a maioria do preto era de ganho, era o escravo de ganho. Esse participou. Mas a gente tem o índio que também fez capoeira. A gente tem relatos de índios, mestiços. É a mistura, né? A mistura. Acho que a capoeira surgiu no Vamos lá. Quer ver uma coisa? Não tem capoeira. Você não tem. Não. E é até estranho, porque o nome é Tupi-Guarani, né? Porque tem... Já falaram assim, mas, mestre, a gente viu uma luta lá, X, lá na África e tal. Os nativos aqui também tem. Qualquer civilização tem a sua luta, pô. Sim. Qualquer inseto, qualquer animal se defende. É a mistura de todas essas raças Sim. que acabou... Sim, por exemplo, a gente tem, olha,
O nome, que eu acho interessante, o interessante da capoeira, para a gente, até para o pessoal que vai ter oportunidade de ver, né, o nosso podcast, para refletir, analisar, peraí, deixa eu ver, é verdade, deixa eu analisar isso aqui. A gente tem, ó, os nomes dos golpes antigos, primitivos da capoeira, ou eles são de origem tupi-guarani, ou são abrasileirados, aportuguesados, ou é do latim. A gente não tem um golpe que é de dialeto africano. Entendeu? Sim. E olha que eles chegaram em massa, em milhões aqui. Agora. Sim, mas só que aqui já tinha os índios também, se for olhar por esse lado. Sim. Milhares. Milhões. Exterminados. Não, exterminados. Milhões. Isso aí não vou entrar, porque eu também já estudei muito sobre eles. Milhões, tá? Milhões. O que tem que se entender que é o seguinte, os nomes antigos da capoeira, né? A gente tem cambapé, que é uma palavra que vem do latim, tá? A gente não tem um nome de dialeto africano, iorubá, seja o que for. Agora, por que no candomblé não se perdeu? Entendeu? Por exemplo, você tem culturas afrodescendentes que se mantêm. A nomenclatura, vestimenta, nome, orixás, seja o que for, em dialeto deles, não se perdeu, isso foi mantido, entendeu? E na capoeira não tem, eu acho isso meio estranho, tá? Você vê os nomes antigos, capim, corta capim, é dialeto tupi-guarani, iê, pare, ouça, atento, tupi-guarani, berimbau, porque lá na África tem com nome tal, mas o nome registrado mais antigo está no Rio de Janeiro. Tocador de berimbau. Então, a gente não está falando num nome africano. A gente está falando do nome tupi-guarani. Tá? Queixada. São dezenas de golpes antigos que são ou do latim, porque a gente teve muita influência, o português é do latim. Influência não, o português vem do latim. O francês vem do latim. O espanhol. Então, a gente tem esses golpes, que é ou de influência abrasileirada, houve uma fusão de palavras, entendeu? Cambapé quer dizer rasteira. Uhum. Quer dizer rasteira. Cambapé. A gente tem a baiana, que eu até teve um podcast aí, não sei quem foi, que o rapaz falou que a baiana veio porque o nome baiana vem porque o Valdemar Santana, né, que usava muito a baiana para derrubar. Só que a gente está falando isso aí no período dos anos 40, né, bicho? A banda já está escrito, no século XIX ela tem ela escrita, cara, entendeu? Então, se você não pesquisar, antes. bem antes, a baiana, ela é relatada no Rio de Janeiro, a baiana. E uma coisa curiosa, a luta dos índios marajoaras, dos caboclos, né, lá da ilha de Marajó, a luta marajoara, tem também a baiana, pesquisa. Tem esse nome também, baiana, é igualzinho a nossa entrada, tá? É uma coisa para ser pesquisada, eu estou dizendo o que tem, tá? Uhum. Para deixar bem claro que muita gente, às vezes, está escutando, vai ficar meio confuso, alguém está falando. Vai querer questionar, né? Querer questionar. Mas tem que ter argumento. Eu estou falando que isso. tem, tá? Então, no meu ponto de vista, a gente tem esses documentos todos do Rio, tá? Essa documentação farta, que a gente vem lá. Tem uma passagem na Rua do Lavradio que narra. Ela se chamava também amotinado, devido a um oficial de milícia, que inclusive teve até um mestre aqui que falou que foi um escravizado, tal, um escravo, né, que foi em 1770, acho que tu entrevistou, ele participou, não era um escravo, ele era com preguiça. Ele era um oficial de milícia, que fazia as seguranças do Conde do Lavradio. Isso está na história lá da Rua do Lavradio, tá? Que já foi chamado também de amotinado. Ele tinha esse apelido de amotinado. Então, quando ele brigava, conta 10, 5, 8, ele desferia golpes de mãos, de rasteiras, cabeçadas e tal. Então, dizem que ele é o mais antigo, isso nessa história. Possivelmente é o documento mais antigo sendo falado sobre a capoeira, entendeu? Desse amotinado.
está lá. Mas a gente tem que estudar muito e ler muito. Mas hoje, se falar de documento, é no Rio de Janeiro. Se encontra no Rio de Janeiro. Tem novidade, vem pra roda, não é uma marca, é um movimento. Vai lá, encomenda a sua camisa e venha fazer parte desse movimento.